Lina B está sentado na beirada da cama, o celular ainda na mão, relendo aquela mensagem do observador pela quinta vez. O coração dele bate forte. Mas não é só medo não, tem raiva também, muita raiva. Quem esse cara pensa que é pra ficar ameaçando ele assim, falando em colher como se o Lin fosse uma plantinha indefesa? Filho da... Ele murmura baixinho, apertando o celular com tanta força que a tela quase racha. Mas aí ele respira fundo, solta devagar, não adianta ficar puto. Tem que pensar estrategicamente. Usar aquele tabuleiro de guerra dos 1000 olhos que ele acabou de absorver. Lina B fecha os olhos. Não que faça diferença pra ele que é cego, mas é tipo um ritual mental. Saca e ativa a habilidade. Na mente dele, um tabuleiro gigante se forma, tipo um campo de xadrez, mas tridimensional, com centenas de peças se movendo. Ele coloca as variáveis, ele mesmo como uma peça no centro, o observador como uma peça adversária, muito mais poderosa, mas com localização desconhecida. A estrela negra como peças menores espalhadas pelo tabuleiro. As outras sementes, Yuki, Halil, Natasha, menos como potenciais aliadas, mas também imprevisíveis. A família dele, a escola, a associação de artistas marciais, tudo vira peças no jogo mental. E aí ele roda as simulações. 1000 cenários diferentes se desenrolam na mente dele em questão de segundos. Cenário 1, ele tenta fugir, se esconder, resultado, 87% de chance de ser encontrado e morto em menos de um mês. A estrela negra tem recursos demais. Cenário 2. Ele pede proteção da Associação de Artistas Marciais. Aceita a supervisão do vice-presidente Zhao. Resultado, 62% de chance de sobreviver. Mas 91% de chance do segredo das sementes vazar. Inaceitável. Cenário 3. Ele continua crescendo em poder, mas de forma mais discreta, enquanto constrói rede de aliados entre as outras sementes. Resultado: 34% de chance de sobreviver, até o encontro em 6 meses, mas é a opção com maior potencial de vitória a longo prazo. Cenário 4. Ele cria técnicas únicas, que aproveitam sua cegueira como vantagem, tornando-se imprevisível até para observadores experientes. Resultado: chance de sobrevivência sobe para 49% quando combinado com o cenário 3. Lina B abre os olhos. Decidido, tem que ir com o cenário combinado 3 e 4. Crescer em poder, fazer aliados e desenvolver um estilo de luta completamente único. E para isso, ele precisa começar agora. São 7 da manhã do dia seguinte. Lina B está no quintal minúsculo da casa menos mais. Parece um pedaço de concreto com um varal velho. Mas serve, ele pediu para a família não incomodar ele por algumas horas, disse que ia treinar técnicas novas. O ar está fresco, meio úmido. Deve ter chovido durante a noite enquanto ele estava nos sonhos. Lin sente o cheiro de terra molhada, misturado com poluição da cidade acordando. Ele fica parado no centro do quintal, descalço, sentindo o concreto gelado nos pés. Respira fundo. Entra naquele estado meditativo que ele aprendeu com as memórias absorvidas. Tá, vamos lá. Ele murmura para si mesmo. Todas as técnicas que eu absorvi foram feitas para pessoas que enxergam, mesmo as que são para lutar no escuro, elas assumem que você tem visão e só está temporariamente sem. Mas eu nunca tive. Meu cérebro funciona diferente desde sempre. Ele começa a se mover devagar, testando. Soca o ar, chuta, gira, sente como o corpo responde, como o QI flui pelos meridianos, quando ele faz cada movimento. O problema das técnicas normais é que elas usam a visão como referência principal. Você vê o inimigo, ajusta a postura, mira o golpe. Mas Lin sempre teve que confiar em outras coisas. Som, vibração no ar, mudanças sutis na temperatura. E agora, a visão de QI que ele desenvolveu. E se eu fizesse uma técnica que usa essas coisas como base, ele pensa alto, não como substituto da visão, mas como o sentido principal, a ideia começa a tomar forma na cabeça dele. Ele lembra da percepção absoluta que absorveu da doutora Sarah Chun, do diagnóstico de combate do tabuleiro mental. Todas são técnicas que processam informação sensorial de formas não visuais. E se ele combinasse tudo isso numa técnica de ataque?
Lin Abei para no centro do quintal de novo. Assume uma postura que ele viu nas memórias. Não, espera, não viu. Sentiu nas memórias. É uma postura de Tai Chi modificada. Pés afastados na largura dos ombros. Joelhos levemente flexionados. Uma mão na frente com a palma aberta, a outra mão atrás fechada em punho. Ele respira fundo e libera Ki pela palma da frente. Normalmente, quando um artista marcial libera Ki, é para atacar, uma rajada de energia, um golpe à distância, essas coisas. Mas Lin faz diferente. Ele libera o Ki impulsos, tipo ondas de sonar. A energia sai da palma dele, se espalha em todas as direções, bate nos objetos ao redor e volta, e quando volta, traz informação. Lin Abei sente tudo. O muro a 3 metros à esquerda, com uma rachadura de 5 centímetros no meio. O varal a 2 metros à frente, com 3 peças de roupa, balançando, uma camisa, uma calça, uma toalha. A porta da cozinha atrás dele, de madeira velha, meio empenada. E até coisas menores. Um pássaro pousado no muro, uma formiga subindo pela parede, folhas caídas no canto. É como se ele tivesse acabado de tirar uma fotografia 360 graus da área toda. Mas ao invés de imagem visual, é uma imagem de sensações táteis. Caralho! Lin Abei não consegue conter a empolgação. Funcionou! Funcionou pra caralho! Mas quando ele tenta de novo, a técnica falha. O QI sai descontrolado, se dispersa sem formar os pulsos organizados. Ele só conseguiu fazer certo na primeira vez por puro instinto e sorte. Tá, precisa de refinamento, ele murmura, voltando à postura inicial. De novo. Ele tenta, falha. Tenta de novo. Falha de novo. Na quinta tentativa, ele consegue fazer os pulsos de QI, mas eles são fracos demais. Só mapeiam uns 2 metros ao redor. Na 10ª tentativa, os pulsos são fortes, mas desorganizados. Volta a informação confusa, misturada. Lin Abei não desiste. Ele continua de novo, de novo. Suor escorre pelo rosto, pelas costas. O sol já está alto, deve ser quase meio-dia, mas ele nem percebe o tempo passando, completamente focado. Tentativa 23. Os pulsos de QI finalmente saem organizados e fortes. Mapeiam a área inteira do quintal com clareza cristalina. Mas a técnica consome QI demais. Deixa ele ofegante. Tentativa 37. Ele consegue reduzir o consumo de QI pela metade, mas a clareza da informação cai um pouco. Tentativa 51. Equilíbrio perfeito entre consumo de energia e qualidade de informação. A técnica, finalmente, está funcionando de verdade. Lin Abei para as pernas bambas, completamente exausto. Mas ele está sorrindo feito idiota. Palma do radar cego. Ele diz em voz alta, nomeando a técnica. Primeira técnica original do Lin Abei. Não é algo que eu copiei, não é memória absorvida. É meu, e isso, mano, isso é importante pra caralho pra ele. Todas as outras habilidades dele vieram de zumbis, de pessoas mortas do futuro. Mas essa nasceu da mente dele, da experiência única de ser cego num mundo de artistas marciais. Nessa hora, ele ouve a porta da cozinha se abrindo. Passos leves. É a irmã Lin Xiao Yu. Irmão, você está aí desde manhã. Já comeu alguma coisa? Lin Abei se vira para ela, ainda meio tonto de exaustão. Oi, Yu, perdi a noção do tempo. Tava desenvolvendo uma técnica nova. Ele sente a aura dela se aproximando, curiosa. Xiao Yu sempre foi assim, interessada em artes marciais desde criança. Ela é o que o mundo chama de gênia menos aos 16 anos. Já tá com vitalidade de 12, solidamente rank 1, enquanto a maioria dos colegas da idade dela ainda está abaixo de 1. Técnica nova, ela para uns 2 metros dele, e Lin sente a empolgação na voz dela. Que tipo, pode me mostrar? Lin Abei hesita. Por um lado, seria legal compartilhar com a irmã. Por outro, a palma do radar cego é específica demais. Pode levantar questões sobre como ele desenvolveu algo tão único. Mas antes que ele decida, Xiao Yu continua. Aliás, irmão, eu queria perguntar uma coisa. Você tem treinado com alguém, tipo, algum mestre secreto ou coisa assim? O estômago de Lin Abei aperta. Por que a pergunta? Porque você mudou muito em poucas semanas. Não é só o rank, não. É a forma como você se move, como você luta. Eu te vi no vídeo que circulou da escola
quando você nocauteou o Yanfei num golpe só, Zhao Yu dá um passo mais perto. Aquele movimento não era de nenhuma escola conhecida, era refinado demais, preciso demais. Tinha que ser de um mestre de alto nível. Merda, a irmã é esperta. Sempre foi claro que ela ia notar as inconsistências. Lina Bei pensa rápido, o tabuleiro mental rodando cenários. Se ele mentir muito, obviamente, ela vai desconfiar mais ainda. Se ele contar a verdade, não, impossível. O segredo das sementes não pode vazar. Ele começa, mas não sabe como terminar a frase. E é nessa hora que a voz da Ellie ecoa na mente dele. Algo que nunca tinha acontecido fora dos sonhos. Usuário Lina Bei. Alerta de segurança. Protocolo Fênix. Artigo 7. Segredo deve ser absoluto. Não revele informações classificadas a não sementes. Violação resulta em terminação de acesso. Lina Bei quase pula de susto. A voz da Ellie está fria, mecânica, ameaçadora. Terminação de acesso quer dizer que se ele contar para a irmã, ele perde tudo? Os sonhos, as absorções, o conhecimento do futuro. Irmão, você está bem? Já o Ele nota ele tenso de repente. Lin Bei força um sorriso. Tô sim. É que, olha, Yu, eu não tenho nenhum mestre secreto. Ele escolhe as palavras com cuidado. Eu tive uns insights recentemente sobre como aproveitar melhor a minha cegueira ao invés de tentar compensar ela. E isso abriu um monte de possibilidades. Lina Bei está sentado na beirada da cama, o celular ainda na mão, relendo aquela mensagem do observador pela quinta vez. O coração dele bate forte. Mas não é só medo não, tem raiva também, muita raiva. Quem esse cara pensa que é pra ficar ameaçando ele assim, falando em colher como se o Lin fosse uma plantinha indefesa? Filho da porra, ele murmura baixinho, apertando o celular com tanta força que a tela quase racha. Mas aí, ele respira fundo, solta devagar. Não adianta ficar puto, tem que pensar estrategicamente. Usar aquele tabuleiro de guerra dos 1000 olhos que ele acabou de absorver. Lina Bei fecha os olhos. Não que faça diferença pra ele que é cego, mas é tipo um ritual mental, saca? E ativa a habilidade. Na mente dele, um tabuleiro gigante se forma, tipo um campo de xadrez, mas tridimensional, com centenas de peças se movendo. Ele coloca as variáveis, ele mesmo como uma peça no centro, o observador como uma peça adversária, muito mais poderosa, mas com localização desconhecida. A estrela negra como peças menores espalhadas pelo tabuleiro. As outras sementes, Yuki, Halil, Natasha, menos como potenciais aliadas, mas também imprevisíveis. A família dele, a escola, a associação de artistas marciais, tudo vira peças no jogo mental. E aí ele roda as simulações. 1000 cenários diferentes se desenrolam na mente dele em questão de segundos. Cenário 1, ele tenta fugir, se esconder, resultado, 87% de chance de ser encontrado e morto em menos de um mês. A Estrela Negra tem recursos demais. Cenário 2. Ele pede proteção da Associação de Artistas Marciais. Aceita a supervisão do vice-presidente Zhao. Resultado, 62% de chance de sobreviver. Mas 91% de chance do segredo das sementes vazar. Inaceitável. Cenário 3. Ele continua crescendo em poder, mas de forma mais discreta, enquanto constrói rede de aliados entre as outras sementes. Resultado: 34% de chance de sobreviver até o encontro em 6 meses, mas é a opção com maior potencial de vitória a longo prazo. Cenário 4. Ele cria técnicas únicas, que aproveitam sua cegueira como vantagem, tornando-se imprevisível até para observadores experientes. Resultado: chance de sobrevivência sobe para 49% quando combinado com o cenário 3. Lina Bei abre os olhos. Decidido, tem que ir com o cenário combinado 3 e 4. Crescer em poder, fazer aliados e desenvolver um estilo de luta completamente único. E para isso, ele precisa começar agora. São 7 da manhã do dia seguinte. Lina Bei está no quintal minúsculo da casa menos mais. Parece um pedaço de concreto com um varal velho.
mas serve. Ele pediu para a família não incomodar ele por algumas horas, disse que ia treinar técnicas novas. O ar está fresco, meio úmido, deve ter chovido durante a noite enquanto ele estava nos sonhos. Lin sente o cheiro de terra molhada misturado com poluição da cidade acordando. Ele fica parado no centro do quintal, descalço, sentindo o concreto gelado nos pés. Respira fundo. Entra naquele estado meditativo que ele aprendeu com as memórias absorvidas. Tá, vamos lá. Ele murmura para si mesmo. Todas as técnicas que eu absorvi foram feitas para pessoas que enxergam, mesmo as que são para lutar no escuro, elas assumem que você tem visão e só está temporariamente sem. Mas eu nunca tive. Meu cérebro funciona diferente desde sempre. Ele começa a se mover devagar, testando. Soca o ar, chuta, gira, sente como o corpo responde, como o QI flui pelos meridianos, quando ele faz cada movimento. O problema das técnicas normais é que elas usam a visão como referência principal. Você vê o inimigo, ajusta a postura, mira o golpe. Mas Lin sempre teve que confiar em outras coisas. Som, vibração no ar, mudanças sutis na temperatura. E agora, a visão de QI que ele desenvolveu. E se eu fizesse uma técnica que usa essas coisas como base, ele pensa alto, não como substituto da visão, mas como o sentido principal, a ideia começa a tomar forma na cabeça dele. Ele lembra da percepção absoluta que absorveu da doutora Sarah Chun, do diagnóstico de combate, do tabuleiro mental. Todas são técnicas que processam informação sensorial de formas não visuais. E se ele combinasse tudo isso numa técnica de ataque? Lin abeia para no centro do quintal de novo. Assume uma postura que ele viu nas memórias. Não, espera, não viu. Sentiu nas memórias. É uma postura de tai chi modificada. Pés afastados na largura dos ombros. Joelhos levemente flexionados. Uma mão na frente com a palma aberta, a outra mão atrás fechada em punho. Ele respira fundo e libera Qi pela palma da frente. Normalmente, quando um artista marcial libera Qi, é para atacar, uma rajada de energia, um golpe à distância, essas coisas. Mas Lin faz diferente. Ele libera o Qi impulsos, tipo ondas de sonar. A energia sai da palma dele, se espalha em todas as direções, bate nos objetos ao redor e volta, e quando volta, traz informação.
Como? Lin levanta as mãos frustrado. Como eu provo uma negativa? Vocês querem que eu faça o quê? Escrito em sangue dizendo que não sou da Estrela Negra? Zhao levanta a mão, silenciando os dois agentes. Lina Bei, nós não queremos ser seus inimigos, mas também não podemos deixar você livre, sem supervisão. Não com o risco que representa. Então vou te dar uma opção. Que opção? Você se submete a um selo de rastreamento. É uma marca de QI que fica no seu dantian, invisível, inofensiva, mas permite que a gente saiba onde você está o tempo todo e impede você de usar certas técnicas proibidas. Zhao se levanta, caminha até a janela. Com esse selo, você pode continuar sua rotina normal. Sem ele, vamos ter que te colocar em proteção obrigatória. Lina Bei sente o sangue ferver. Um selo de rastreamento? Isso é basicamente coleira eletrônica. E se eu recusar? Então confirma nossas suspeitas de que tem algo a esconder, Liu diz friamente. É a armadilha perfeita. Aceita a coleira ou admite culpa. Lin Bei ativa o tabuleiro mental, rodando possibilidades em velocidade máxima. Cenário 1. Aceita o selo. Consequência, toda vez que ele usar técnicas das sementes, o selo vai registrar energias anômalas. Vão investigar mais fundo. Taxa de descoberta do segredo, 78% em 3 meses. Cenário 2. Recusa e é preso. Consequência, não consegue treinar, não consegue crescer. Vira alvo fácil para Estrela Negra quando atacarem. Taxa de sobrevivência, 12%. Cenário 3. Aceita o selo, mas encontra a forma de burlá-lo. Consequência, possível, mas precisa de conhecimento que ele não tem ainda. Espera, ainda não tem. Mas pode adquirir. Lina Bei se lembra das memórias do general Zhao Wei, o estrategista que ele absorveu. Naquelas memórias, tinha informação sobre selos de rastreamento. Eram comuns nas bases militares do futuro. E tinha técnicas para burlar eles. Se Lin absorver mais conhecimento específico sobre isso nos sonhos. Tá bem, Lin diz em voz alta, surpreendendo os três. Eu aceito o selo. Zhao levanta a sobrancelha. Sério? Sem resistência? Vocês deixaram claro que não tenho escolha. Lin encolhe os ombros. E eu não tenho nada a esconder mesmo, então tanto faz. Mentira completa. Mas dita com convicção suficiente para parecer. Liu e Kong trocam olhares. Claramente esperavam mais resistência. Ótimo, Zhao, diz devagar. O selo vai ser aplicado amanhã de manhã. Aqui mesmo. Comparece às 9 horas. Posso ir embora então? Pode. Mas Lina Bei já olha diretamente para ele, a aura pesada. Se você realmente não tem nada a esconder, esse selo vai provar. E aí vamos te dar todo o suporte que um jovem talento merece. Mas se descobrirmos que mentiu, ele deixa a ameaça no ar. Lina Bei se levanta, acena educadamente e sai. No elevador descendo, ele solta o ar que estava segurando. Merda, merda. Merda, merda. Ele tem até amanhã de manhã para descobrir como burlar um selo de rastreamento de nível rank 5. E só tem uma forma de conseguir esse conhecimento. Nos sonhos... Lin Bei nem espera anoitecer. Assim que chega em casa, ele tranca a porta do quarto, fecha as cortinas e se deita. Precisa dormir. Ele murmura para si mesmo. Precisa dormir agora. Mas é difícil pra caralho adormecer quando você tá estressado. Ele fica virando na cama, a mente acelerada, pensando em 1000 coisas. Finalmente, depois de quase 1 hora, o sono vem e a transição acontece. Lin Bei acorda na base 1359. O céu vermelho, o vento ácido, tudo familiar. É difícil, muito mais difícil que a palma do radar cego. Aquela técnica era intuitiva. Nascia da experiência dele. Essa aqui é puramente técnica. Exige precisão matemática. Ele falha. Tenta de novo. Falha de novo. Depois de umas 20 tentativas, ele finalmente consegue criar a primeira camada de véu. Mas quando tenta adicionar a segunda camada, a primeira se desfaz. Merda! Lina Bei continua. Horas passam menos, ou o equivalente a horas no tempo distorcido dos sonhos. Ele mal percebe zumbi se aproximando. Tá tão focado, quando eles chegam perto demais, ele mata rapidamente,
sem nem absorver o poder, voltando imediatamente para o treino da técnica. Finalmente, depois do que parece ser dias de prática, mas provavelmente são só algumas horas no mundo real, ele consegue véu fantasma completo. 7 camadas de Ki entrelaçadas, cada uma cancelando frequências específicas de rastreamento. Domínio básico alcançado, a Ellie confirma. Suficiente para burlar selos de rastreamento até Rank 5. Selos de Rank 6 ou superior ainda detectarão anomalias. Suficiente, Zhao é Rank 5, então o selo dele deve ser Rank 5 no máximo. Lina Bei finalmente relaxa, sentando num destroço de carro. Ele está exausto, mental e fisicamente. Mesmo nos sonhos. Treinar assim drena energia. Ellie. Quanto tempo eu passei aqui? Aproximadamente 38 horas no tempo local do sonho. No mundo real, cerca de 4 horas. Então deve ser umas 8, 9 da noite lá fora. Ainda dá tempo de fazer mais alguma coisa antes de acordar. Você mencionou antes que tem zumbis especiais nessa base. Zumbis que eram mestres de estilos de luta únicos. Afirmativo, vários registros de mestres de artes marciais que pereceram na defesa da base. Tem algum que seja mestre em técnicas adaptadas para cegos? Pausa. Escaneando. Encontrado um registro. Mestre Hiro Tanaka. Escola de Artes do Vazio. Especialista em combate sem visão. Ele era cego de nascença, assim como você. O coração de Lin Bei acelera. Onde ele está? Último registro. Setor Oeste. Antigo dojo de treinamento. Aviso. Entidade classificada como Rank 4, altamente perigosa. Rank 4, mais forte que Lin Bei, que está em Rank 3, mas com o véu fantasma, o tabuleiro mental, a percepção absoluta e todas as outras habilidades que ele absorveu. Talvez tenha chance. Me guie até lá. A Ellie projeta um mapa na mente dele. O setor oeste fica a uns 3 quilômetros. Lina Bei começa a correr. O caminho é perigoso. Ele passa por áreas infestadas de zumbis, desvia de estruturas desmoronando, pula crateras gigantes, mas a excitação é maior que o medo. Um mestre de artes do vazio. Técnicas feitas especificamente para cegos. Se ele absorver isso, 20 minutos depois, ele chega no que sobrou do dojo. É um prédio de madeira tradicional, estilo japonês, completamente inclinado, metade consumida por fogo antigo. E lá, meditando no centro do que era o salão de treino, tem ele, mestre Hiro Tanaka. O zumbi é velho, ou era velho quando morreu, cabelo branco comprido, amarrado em coque, corpo esquelético, mas ainda há músculos definidos. Ele usa o que parece ser um de tradicional de karatê, esfarrapado e manchado de sangue. E o mais impressionante, ele tem uma venda nos olhos, assim como Yuki, assim como Lin. Quando Lin Bei entra no dojo, o mestre abre os olhos atrás da venda e olha diretamente para Lin. Visitante, o zumbi fala, a voz surpreendentemente clara. Há quanto tempo não recebo um... E você também é cego? Sou, Lin confirma, entrando em posição de guarda. E vim aprender suas técnicas. O mestre ri, um som seco. Aprender? Não, jovem. Nos sonhos, não se aprende. Se conquista. Ele se levanta lentamente. Se você quer minhas técnicas, vai ter que me derrotar, eu sei. E se falhar, vai morrer. Mesmo sendo sonho, morte aqui tem consequências no mundo real. Você sabe disso também? Lina Bei não sabia, mas faz sentido. As sementes provavelmente podem morrer nos sonhos se forem destruídas completamente. Eu sei, ele mente. O mestre sorri mostrando dentes podres. Então venha, jovem cego. Mostre-me se é digno das artes do vazio e ataca rápido, muito mais rápido que qualquer zumbi que Lin enfrentou. O mestre fecha a distância em meio segundo. O punho já vindo em direção ao rosto de Lin. Lina Bei ativa a percepção absoluta. Lê o movimento, desvia para o lado, mas o punho muda de trajetória meio caminho, acerta ele de raspão no ombro. A força, o ombro de Lin quase deslocou só com o raspão. Lin recua, rola, se levanta em posição de guarda de novo. O mestre não vem atrás, só fica parado, a cabeça inclinada. Você tem boa percepção, mas
imprevisível. Luta como alguém que aprendeu a lutar sem ver, não como alguém que nasceu sem ver. Qual a diferença? A diferença, o mestre desaparece. Não desapareceu. Ele se moveu tão rápido que parece ter desaparecido. Lin ativa a palma do radar cego, os pulsos de QI mapeando a área. Lá, atrás dele, Lin gira, chuta, o pé dele corta o ar vazio. O mestre não está mais ali. Um golpe vem de cima. Lin levanta os braços para bloquear. O impacto manda ele de joelhos. Os ossos dos braços quase racharam. A diferença: o mestre continua como se nada tivesse acontecido. É que você ainda pensa como vidente. Você vê com o QI, com os sentidos. Mas eu sinto, Lina Bey não entende. Qual a diferença entre ver e sentir? Ver é externo. Sentir é interno. O mestre caminha em círculo ao redor dele. Lin sente os passos leves no chão de madeira podre. Quando você vê com QI, ainda está processando informação externa, interpretando, reagindo, sempre atraso, por menor que seja. E sentir é instantâneo. Você não percebe o ataque vindo. Você sabe que vai vir antes de vir. Você não lê o corpo do inimigo. Você Sergipe torna o corpo do inimigo. Isso soa como papo filosófico de mestre de artes marciais. Em filme. Mas Lina Bey conhece as memórias que absorveu o suficiente para saber que tem verdade nisso. Como eu aprendo a sentir então? Lutando, o mestre ataca de novo. Dessa vez, Lin não tenta perceber o ataque. Ele fecha a visão de QI completamente. Para de tentar mapear a área e apenas sente. O ar muda. Não é que o ar Sergipe move. É que a intenção do mestre muda o ar antes do movimento acontecer. Lin se esquiva para o lado. O punho do mestre passa onde ele estava há um segundo melhor. O mestre elogia. Surpreso. Você aprende rápido, jovem. Eles trocam golpes. Lin levando a pior, claro. O mestre é muito mais forte, mais rápido, mais experiente. Mas conforme a luta continua, Lin vai entendendo. Não é sobre perceber o ataque. É sobre sentir a intenção atrás do ataque. Cada pessoa, quando vai atacar, projeta intenção, mesmo inconsciente. E essa intenção altera o ambiente de formas sutis. Temperatura, pressão do ar. Até a gravidade muda levemente quando alguém se prepara para mover. Lin começa a ler essas mudanças, não com a mente, com o corpo. Ele esquiva de um chute antes do pé começar a subir. Bloqueia um soco antes do punho se fechar. O mestre ri, empolgado agora. Sim, isso você está sentindo. A luta se intensifica. Eles se movem mais rápido, golpes virando borrões, e Lin Bey começa a contra-atacar de verdade. Ele sente a intenção do mestre de atacar pelo lado direito. Ao invés de esquivar, Lin ataca primeiro pelo lado esquerdo, aproveitando a abertura antes dela existir. O punho dele acerta as costelas do mestre. Primeiro golpe limpo que Lin consegue dar. O mestre tropeça, surpreso. Então, sorri largo. Finalmente, um oponente digno. Ele assume uma postura diferente, mais aberta. Agora, eu mostro verdadeiras artes do vazio. E o que acontece depois? Lina Bey mal consegue processar. O mestre não luta mais como pessoa. Ele luta como vazio, ausência. Os golpes não vêm de lugar nenhum, vão para lugar nenhum. Não há intenção para ler porque não há intenção. Só movimento puro. Lina apanha. Forte. Golpes acertam de todos os lados. Ele cai, levanta, cai de novo, mas não desiste. Cada vez que cai, ele entende um pouco mais. Cada golpe que recebe ensina algo. As artes do vazio, o mestre explica enquanto luta, são sobre esvaziar a si mesmo, sem intenção, sem pensamento, sem presença. Você se torna o vazio. E do vazio, tudo é possível. Lin Bey finalmente entende. Ele para de tentar sentir os ataques, para de tentar reagir, ele apenas esvazia. E de repente, os golpes do mestre ficam claros. Não porque Lin está percebendo eles, mas porque Lin não está mais lá para ser percebido. Então ele pode ver sem ver.
Não faz sentido, lógico, mas funciona. Lin esquiva de uma sequência de 10 golpes sem pensar. O corpo se movendo sozinho e contra-ataca. Palma aberta direto no externo do mestre. O velho zumbi voa para trás, bate na parede, derruba metade do dojo. Silêncio. Lin Bei fica parado, ofegante, mal acreditando que acertou. E então houve aplausos lentos. O mestre se levanta dos escombros, sorrindo orgulhoso. Perfeito. Você dominou o básico. E em apenas uma luta, ele caminha de volta. A aura mudando, fica mais fraca, mais pacífica. Você é digno, jovem Lin Bei. Você sabe meu nome? Sou zumbi, não burro. O mestre ri. Parte da minha consciência ainda existe. Eu sei que você é semente. Sei que veio buscar poder para salvar o futuro que eu falhei em salvar. Ele estende as mãos, e das palmas dele, luz branca começa a sair. Minhas artes do vazio. 18 técnicas completas, todas adaptadas para cegos como nós. Eu dou a você de livre vontade. A luz flui para Lin Bei, entrando no peito dele. E as memórias vêm. Não é absorção violenta, como com os outros zumbis. É gentil, como se o mestre estivesse pessoalmente ensinando. Técnica 1. Passo do vazio. Movimento que não deixa rastro nem presença. Técnica 2. Palma do nada menos ataque, que nega defesas. Técnica 3. Esquiva fantasma, menos evita golpes antes de acontecerem.